Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre como ler e interpretar ensaios controlados e aleatorizados. Meu nome é Leonardo Costa, sou professor de prática baseada em evidências. Se você não segue o nosso canal aqui, por favor, siga o nosso podcast, o PBcast, que você vai aprender muito sobre prática baseada em evidências e como utilizar a melhor evidência na sua tomada de decisão clínica. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema super complexo para algumas pessoas, mas que na verdade é bem simples, as pessoas que complicam isso tudo. A gente vai falar sobre análise por intenção de tratar, tá? O nome é meio feio e fica parecendo que é uma forma de fazer análise estatística, quando na verdade não é. Vou explicar para vocês. O que é um ensaio controlado aleatorizado? Fazendo uma breve revisão. Você pega pacientes, divide eles aleatoriamente em 2 ou mais grupos e acompanha esses pacientes com o passar do tempo. Depois que terminou os tratamentos, você mede os desfechos e você depois tem que coletar desfechos em médio e longo prazo. Muitos ensaios clínicos têm mais de uma medida de desfecho desses estudos. O que acontece em quase 100% dos ensaios clínicos? Que alguns pacientes vão sair dos estudos. Por diversas razões, eles não vão aderir ao tratamento porque eles não toleram o tratamento, eles não vão aderir porque eles não gostam do tratamento, eles vão aderir porque eles têm eventos adversos ao tratamento, porque aconteceu alguma coisa na vida desses caras e eles não conseguiram, mas a maioria das pessoas vai abandonar tratamentos em estudos e na sua prática clínica porque eles não estão tendo os resultados que eles gostariam que tivessem. Então, os pacientes, na verdade, estão insatisfeitos com o tratamento e eles acabam pulando fora do estudo e o pesquisador fica a ver navios, tá? Então, o paciente para de participar do estudo. Essa é a primeira coisa. Então, quer dizer que a aderência aos tratamentos pode ser modificada por esses fatores que eu acabei de explicar. Mas, ainda assim, uma grande diferença dos ensaios clínicos para a vida clínica é que mesmo se o paciente parar de aderir ao tratamento, o pesquisador pode medir o desfecho lá naquele tempo que era previsto. Então vamos supor que você tem um tratamento de 10 semanas e na 6ª semana o paciente interrompeu o tratamento. Você pode e deve, na verdade, na 10ª semana entrar em contato com o paciente e mensurar o desfecho. Então o paciente, apesar de não ter feito todo o tratamento, você quer saber o que aconteceu com ele, se ele está melhor, se ele está pior, se teve algum evento adverso, por que ele abandonou o tratamento e assim por diante. Na prática clínica, quase nunca isso acontece. Os pacientes abandonam e a gente assume que aconteceu algum problema e está tudo certo, a gente apaga esse cara da nossa vida. No estudo você não pode apagar, tá? Do ponto de vista de análise estatística, você deveria, idealmente, fazer duas coisas, e esses são os princípios básicos do princípio de intenção de tratar. Primeiro, coletar todos os dados de todos os pacientes, independente da aderência ao tratamento. Vou repetir, coletar dados de todos os pacientes para todos os desfechos, independente da aderência. Tá? E número 2, é fazer de tudo para que esses pacientes te entreguem os dados, apesar de você ter feito isso. E mais, você jamais vai desrespeitar o grupo que foi alocado nesse paciente. Então vamos lá, o que isso significa? Por que eu estou falando isso? O paciente que foi alocado num grupo tratamento e no outro placebo, ele jamais deve ser excluído da análise. Então esse é o primeiro erro. Se você ler um ensaio clínico em que o autor excluiu o sujeito da análise porque ele não aderiu, ele não fez o princípio de intenção de tratar. Tá? Então, por exemplo, ele pode falar assim, olha, todos os pacientes que fizeram até 70% do tratamento foram mantidos na análise. Aqueles que tiveram menos de 70% de aderência foram excluídos da análise. Isso é super comum e é super errado. Isso é chamado Per Protocol Analysis, que é uma análise que o paciente só colocou as pessoas que seguiram estritamente o protocolo de estudo, tá? Mas pode acontecer uma coisa pior do que isso ainda. Por exemplo, imagina um estudo que é tudo versus nada, tá? Então, um tratamento versus nada. E aí, um paciente entra no grupo tudo e não faz nada. Ele simplesmente entra para o estudo, mas ele abandona muito rapidamente o estudo. Aí o autor troca ele de grupo, fala, bom, como ele não fez nada, eu vou trazer ele para esse grupo aqui, ó. Porque ele parece mais com o grupo de cá com esse grupo aqui, tá? Então, aí faz sentido, já que ele não fez nada, eu coloco ele no meio da galera do nada. E ele faz isso. Isso é chamado Protocol as Treated. Quer dizer, você, na verdade, mexeu na randomização e colocou o paciente no grupo baseado no tratamento dele, não na randomização. Isso é um problemão.
O que acontece quando você exclui pacientes ou você troca os pacientes de grupo? Você perde o principal artefato científico de um ensaio controlado aleatorizado, que é respeitar a aleatorização dos sujeitos nos seus grupos de tratamento. E quando você faz isso, você desequilibra a linha de base e o estudo fica inválido. Então, não é incomum estudos em que fazem análise por protocolo ou análise as treated, os resultados ficam todos bagunçados, repletos de viés, e você não consegue interpretar o estudo, porque ele, na verdade, ele acabou violando o princípio de randomização, o princípio de sigilo de alocação e o próprio intenção de tratar. Então, isso cria um problema em cascata no estudo, em que ele praticamente inviabiliza a interpretabilidade desse estudo. E é por isso que autores de ensaios clínicos reconhecem que o princípio de intenção de tratar, quando não feito, ele é provavelmente o artefato que mais coloca viés em ensaio clínico. Então, se você não vê nenhuma menção da palavra intenção de tratar dentro de um ensaio clínico, ou se você percebeu que o cara trocou os pacientes de grupo, ou você percebeu que a pessoa excluiu os pacientes baseado na aderência, esse cara violou os princípios de intenção de tratar, e eu sugiro que você interprete isso tudo com muita cautela, mas muita cautela mesmo, porque a probabilidade daqueles resultados serem muito contaminados por viés é imensa, tá bom? Léo, quais são as vantagens da intenção de tratar, da análise por intenção de tratar? Primeiro, ela preserva a comparabilidade da linha de base e preserva o melhor do estudo, que é a randomização. E dois, ela simula a vida real. E aí isso é um ponto que poucas pessoas pensam. No mundo real, pacientes não são 100% aderentes aos seus tratamentos, então eles não tomam todo o remédio que os médicos prescrevem, eles não fazem todos os exercícios que os fisioterapeutas pedem, eles não seguem todos os comandos que os psicólogos pedem, eles não seguem toda a dieta que os nutricionistas prescrevem, eles não fazem todos os exercícios que os personal trainers prescrevem. Então, no mundo real, nós não somos 100% aderentes a nenhum tratamento. E mais, esse princípio de intenção de tratar, ele sempre vai exigir que pesquisadores sejam impiedosos no sentido de buscar todos os dados dentro dos limites éticos da pesquisa. O que são os limites éticos? Você só está proibido de buscar dados de pacientes, primeiro, se o paciente morrer, por razões óbvias, talvez seja até o seu desfecho de interesse, então até saber se o paciente está morto ou vivo é importante para o estudo. Mas principalmente se o paciente virar para você e falar assim, olha, eu não quero que você me ligue mais. Aí você está diante de um problema ético. O paciente usou o seu direito ético de sair do estudo a qualquer momento, sem grandes explicações. Então, se o paciente verbalizar para o pesquisador que ele não quer mais participar do estudo, o pesquisador está proibido de coletar mais dados. Os anteriores ele pode usar, os novos dados ele não pode usar de jeito nenhum. Ele não pode insistir em nada disso. Mas ele pode pedir para o paciente para continuar no estudo. Então ele pode falar, se eu não gostaria de me entregar os seus dados, mesmo se eu abandonar o tratamento, se o paciente falar que sim, você coleta os dados. Então existem uma série de estratégias que pesquisadores usam para manter a sua perda de dados bem baixa para fazer as análises de intenção de tratamento. Última coisa que eu tenho certeza que quem lê muito ensaio clínico vai estar se perguntando agora e fala assim, Léo, mas e os dados perdidos? O princípio de intenção de tratar não é colocar novos dados, dados artificiais, imputar dados dentro do estudo? Não. Análise por intenção de tratar não tem nada a ver com dados perdidos e nós vamos explicar isso no próximo vídeo, tá bom? Fica de olho, segue toda a nossa série aqui de ensaios controlados e aleatorizados e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!